Fala pessoal, tudo bem com vocês? Não deu. O Flamengo com um jogador a menos segura o Corinthians dentro da Neoquímica Arena e está na grande final da Copa do Brasil. Que jogador é Gerson? E o Corinthians? Teve erros individuais, coletivos, de Ramon Dias. Vamos falar sobre o jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. E vamos junto. É claro que o torcedor do Corinthians queria ganhar do Flamengo. É claro que o torcedor do Corinthians estava com tudo engasgado aqui pela troca de datas. E tem que reclamar mesmo, porque o Flamengo foi muito mais reforçado. Foi destroçado contra o Fluminense. Perdeu o jogo contra o Fluminense. Fluminense que é inimigo direto do Corinthians. Fluminense que ajudou a botar, né, o Corinthians na zona de novo, com a vitória do Vitória também. Mas enfim, foi um resultado ruim pro Corinthians em termos de brasileiro. E aí o Flamengo muito mais reforçado, com os caras descansados no domingo. Claro que isso fez diferença. Claro que o Corinthians tá bravo com isso e queria passar por cima de tudo isso, por tudo que aconteceu nos últimos dias. Mas, gente, o Corinthians jogou uma final contra o Atlético Paranaense na quinta-feira. Os caras estavam mortos. Visivelmente, o Garro não tinha mais perna, o Mateuzinho, os caras não tinham mais perna para jogar. E aí, a diferença física, ela também foi técnica e ela também foi tática. Porque aí, no que coube ao Felipe Luiz, ele foi genial. No que coube ao Ramon Dias, eu não acho que ele tenha sido tão influente como ele foi no jogo da ida. Mas ele também teve as suas escolhas, especialmente táticas, né? Como eu falei, da questão do Yuri, teve as suas insistências ali e tal. E aí no final do jogo, cara, o jogo de mata, que você precisa de um gol, é mais no desespero. O Corinthians não atacou com organização, o Corinthians não atacou com possibilidades para suplantar esse desafio imposto pelo Flamengo. Bom, Chico, então quer dizer que é melhor ter um jogador a menos do que um a mais? Não quer dizer isso. Quer dizer que você também precisa saber o que fazer com isso. Mesmo quando você tem um jogador a menos, mesmo quando você tem um jogador a mais. Não basta. Não é matemático. Do tipo assim, beleza, agora o Flamengo está com um a menos, o Corinthians vai ganhar. Não é assim que funciona. E o Corinthians mesmo já provou desse veneno várias vezes. Inclusive dos dois lados. No ano passado contra o Grêmio, ficou com um a menos desde os primeiros minutos, ganhou o jogo em Porto Alegre. Teve um jogo recente agora que aconteceu isso também. Com um jogador a menos, o Corinthians conseguiu a vitória. Acho que foi contra o Grêmio na Copa do Brasil. Não foi a vitória, foi 0x0, né? E aí foi para pênaltis. Não foi 0x0. Foi 0x0. Foi para pênaltis. O Corinthians teve um jogador expulso, conseguiu suportar, o Grêmio não conseguiu fazer um gol no Corinthians, foi para pênaltis, o Corinthians classificou. E contra o Juventude, por exemplo, em que o Corinthians teve 2 jogadores a mais, agora contra o São Paulo, no Clássico, teve 2 jogadores a menos e quase empatou o jogo. Então, assim, você tem que saber o que fazer. O Corinthians me parece que sabe o que fazer quando tem um jogador expulso. Isso é legal. Mas quando tem um jogador a mais, tem dificuldades. E isso não pode acontecer. Porque é justamente nessa hora que precisa entrar o treinador. Eu sei que ele não tinha tantos recursos assim. Tem a questão do Memphis também que fez falta. Fez falta, claro que fez, né? O cara tá crescendo agora, acabou de fazer o seu primeiro gol. Ele potencializou o jogo do Yuri Alberto. Tudo favorecia se o Memphis pudesse jogar. E a CBF não quis, né? Perdeu o prazo, aquela coisa toda, não colocou o Memphis em campo. Beleza. Fez falta. Então, foi um indicativo também, de que você já não tinha o seu melhor elenco à disposição. E aí ele teve que alçar a mão do Pedro Henrique, do Giovani e tal. E aí, assim, ele tentou. Poderia ter pensado de uma maneira diferente, especialmente no posicionamento do Yuri. Poderia ter colocado mais cedo o Carrilho, o Coronado, não tirado o Charles. Eu entendi as trocas, de verdade. Porque naquele momento, cara, o Charles estava jogando bem, o Martínez nem tanto, né? Tinha que ter saído mesmo e saiu até machucado, eu acho. Mas naquele momento você não precisava de volantes. Você precisava de uma estrutura, uma cobertura, mas você não precisava de volantes. A escolha do Gustavo Henrique pelo Félix Torres, mas também não passou por isso. Achei o Hugo inseguro, o Hugo me pareceu inseguro, acho que tudo envolto desse jogo acabou atrapalhando e mexendo com a cabeça dele, porque ele não estava nos seus melhores dias. De novo, não comprometeu, não foi por isso que o Corinthians foi eliminado, pelo contrário, ele evitou o pior lá no Rio de Janeiro, mas nesse jogo especificamente, as bolas passavam na frente dele, em cruzamentos do Flamengo e tal, e ele não saía do gol, ele estava meio travado dentro do gol, estava meio assustado assim, com tudo que estava acontecendo, e aí foi o jogo psicológico também que o Flamengo fez durante a semana, para não querer vender o goleiro, fazer um jogo duro, querer que pague a multa, tudo mexeu com a cabeça do cara, eles conseguiram um objetivo também nesse sentido. E o Flamengo foi muito competente, gente. Dentro de campo, no que coube ao técnico, no que coube aos jogadores, o Flamengo foi muito competente. Dentro da sua estratégia, sabia, tinha uma vantagem. Não precisava ganhar o jogo, precisava segurar o Corinthians, e segurou. O Corinthians o Corinthians não entendeu que o jogo era guerra. Gente, eu de verdade, e vocês sabem o quanto eu sou honesto analisando os jogos do Corinthians aqui, eu não vi isso. Eu vi um Corinthians cansado, desgastado pelo jogo de quinta, buscando alternativas e encontrando um adversário extremamente eficiente do outro lado. Foi isso que eu vi, o que aconteceu. Não acho que tenha faltado entrega, acho que o Yuri, acho que o Garro, acho que o Mateuzinho, os caras correram. E, cara, às vezes erravam um passe de 2 metros. Muito porque o Flamengo pressionava, muito porque a perna estava pesando demais. Então, assim,
Eu não vou aqui romantizar a eliminação, né? Longe disso. Mas a gente precisa entender o que aconteceu. Claro que o corintiano queria ganhar, claro que queria passar, por todo o contexto, é óbvio. Não vou ser hipócrita aqui, é óbvio que o corintiano queria estar na final da Copa do Brasil, mesmo com toda a dificuldade no brasileiro. Esse jogo era outra coisa, era outra história, era outro motivo, eram outros objetivos além dessa vaga. Era tudo que envolvia a rivalidade com o Flamengo, essa rivalidade construída nos bastidores. Mas vamos lá, gente, vamos lá. O Flamengo renasceu. E o Flamengo, quando ele renasce já com a qualidade absurda que tem o seu elenco. E com um treinador que está se mostrando muito competente. O Corinthians, ele está cheio de melancias para carregar. É normal que você deixe uma cair no chão. É complicado, porque jogou a vida contra o Atlético Paranaense e se não tivesse ganhado ali, cara, o Corinthians voltou para a zona, porque o Vitória venceu o Bragantino na rodada. Então, vocês imaginem, mas ainda está numa condição boa. Tem que focar no Cuiabá, tem um clássico contra o Palmeiras na sequência. O Corinthians ainda está jogando a sua vida para permanência. E isso é determinante para terminar o ano bem. E ainda tem uma Sul-Americana que, cara, o Corinthians ainda pode ser campeão. Pode ser, o nível é um pouco inferior, não que vai ser fácil, mas tem o Racing, depois aí pode ter uma condição do Cruzeiro, de repente, um jogo que fica meio equilibrado, igual na final. Tudo pode acontecer. É um jogo único, inclusive. Então, assim, ainda tem uma possibilidade de terminar o ano bem, e especialmente com a permanência, que tem que ser o foco a partir de agora. Eu sei que o torcedor queria passar, e acho que seria muito legal se passasse, mas a gente precisa entender o limite. O Corinthians chegou no seu limite. Com as 3 competições, com o desgaste dos jogadores, com o elenco que o Memphis não pôde jogar, esse, por exemplo. Tem caras que chegaram há pouco e que ainda não estão no seu ápice. O Alex Santana, que lesionou, machucou, estava no banco hoje, nem foi utilizado, porque eu acho que ele não tinha condições. Talvez pudesse ganhar uns minutos, mas, poxa, numa decisão como essa, acho que seria arriscado realmente. O Thales Magno, que fez um jogo abaixo realmente, estava machucado até pouco tempo, então voltou agora no jogo passado. É difícil, gente. É difícil. Então, sabe, o Corinthians estava no limite e o Flamengo tem mais qualidade, mais bem estruturado, que oscilou na temporada e tomou uma medida. Tirou o Tite, botou o Felipe Luiz e os caras resolveram o problema. Mesmo que eles não vençam a Copa do Brasil, resolveu o problema. O Flamengo já renasceu. Já conseguiu já conseguiu o acerto de ter feito a troca no comando técnico. E agora o que vier é lucro, né? Pode realmente conquistar um título. E se não conquistar, beleza, chegou na final, recuperou o time e tem uma projeção bacana para o ano que vem. O Corinthians chegou até onde pôde, na Copa do Brasil. E olha, avançou bem, hein? Mesmo com todas as dificuldades no Brasileiro, quase beliscou uma vaga na final. E a arbitragem do Anderson Daronco, que para muitos, né, seria péssima, terrível, eu acho até que ele fez uma boa arbitragem. Tem esse lancezinho aí do Arrascaeta com o Gustavo Henrique, que acho que caberia um vermelho. Tem argumento pro amarelo, mas acho que caberia um vermelho. Tem um pênalti reclamado aí no Rodrigo Garro, que eu acho que ele está recolhendo o braço aqui, né, se protegendo, e é uma bola muito próxima ali, né, o Gerson praticamente chuta a bola no braço dele. Tem um pênalti que foi reclamado, alguns, né, do Yuri, no Romero, que não foram. E teve também mais uma reclamação do Flamengo. Bom, e a expulsão é extremamente justificada, né? O Bruno Henrique mesmo, sem querer fazer aquilo, não imagino que ele quisesse, né? Mas ele penteia o cabelo do Mateuzinho, tira sangue do Mateuzinho numa solada que vem de cima para baixo. Mesmo que o Mateuzinho tenha abaixado a cabeça, a forma onde foi o pé dele não justifica, ele acabou bem expulso também. Então, o Daronco nos lances capitais, ele acabou, enfim, tomando as suas atitudes. Acho que o VAR tem interferência nesse lance do Arrasca com o Gustavo Henrique, poderia ter chamado para uma revisão. É meu único reparo. Mas o corintiano que estava reclamando, acho que não tem. Mas não marcou uma falta aqui, outra ali, um cartão, não sei o quê. Muito menor. Não foi por isso que eu quero dizer que o Corinthians acabou eliminado e o Flamengo classificado. Tem outras questões. A questão da CBF, das datas, da data FIFA. Isso acho que o Corinthians tem muita razão de reclamar. O fato é que no jogo em si, nos 90 minutos, o Flamengo foi competente. O Flamengo usou uma estratégia, mesmo diante da adversidade. Teve um jogador expulso, soube o que fazer, amarrou o Corinthians e está na final. E aí, o que vocês acharam do jogo? Agora eu quero ouvi-los. Foi expulso injustamente, dando uma solada, e aí você imagina, né? O Corinthians com um a mais. Desde os 27 minutos do primeiro tempo, nós vamos pressionar, vamos abafar, vamos sufocar os caras e enfim, vamos sair classificados. Hoje é o nosso dia, é o dia do torcedor corintiano, né? É o dia que o Corinthians vai conseguir uma grande classificação. E o Corinthians não soube aproveitar o jogador a mais. Primeiro, o Felipe Luiz deu um nó tático. No Ramon Dias. Até eu fui trocando a transmissão, né? Comecei a ver na Globo, depois terminei na Amazon, enfim, fazendo a propaganda aí para os colegas, né? Até o Caio Ribeiro. O Caio Ribeiro é um cara muito legal. Ele criticou, né, a substituição do Felipe Luiz,
Só que depois, antes de terminar o primeiro tempo, no finalzinho ali, ele reconhece, né, que o Felipe Luiz tinha feito certo. Porque o Felipe Luiz foi e tirou um zagueiro para colocar o Gabigol na hora que o Bruno Henrique é expulso. Então, num lance só, o Flamengo perdeu os 2 atacantes. O Corinthians não tinha muito o que se preocupar, porque apesar da qualidade técnica do Gerson e do Arrascaeta, são jogadores que hoje não têm velocidade. Tudo bem, que é difícil roubar a bola deles, né, velho? São caras que não desperdiçam bola. E aí eu vou falar do Garro daqui a pouco, entendeu? Não dá para comparar o Garro com esses 2 jogadores, por exemplo. São jogadores que, meu amigo, os caras não desperdiçam bola, velho. Os caras realmente sabem o que faz com a bola. E isso é importante num time. Só que não tinha velocidade o Flamengo. Não tinha contra-ataque. Não tinha como encaixar. Não tinha um Michael, por exemplo, um Plata. Então você não tinha que ficar muito preocupado. O Corinthians demorou muito. O Ramon Dias, ele foi... faltou coragem para ele, né? Para eu não usar a palavra covardia, que seja uma palavra muito forte, mas uma covardia tática, sim. Faltou coragem para ele soltar o time, né? Faltou coragem para ele tirar um jogador mais defensivo, colocar o Coronado. Faltou coragem para o Corinthians marcar mais alto. O Corinthians deixou o Flamengo jogar. O Corinthians deu ao Flamengo um jogo muito confortável, um jogo de primeiro tempo que o Corinthians não agrediu. Um jogo de primeiro tempo, de você jogando com um jogador a mais, não tinha criação nenhuma no meio e ficava dependendo de cruzamentos do Matheus Bidu e do Mateuzinho. O Corinthians fez um primeiro tempo com um jogador a mais de chuveirinho, velho. Pô, aí deixou a partida bastante confortável para o Flamengo na primeira etapa e um meio campo, velho, totalmente inútil, né? Inútil assim, o José Martínez marcou, mas também marcou porque os meias do Flamengo dão trabalho, chegou junto, fez o papel dele, eu gosto do jeito tão marrento dele, jogou bem, o Charles estava bem na partida também, estava gostando, mas o Garro, que é o nosso armador, enfim, acabou fazendo de novo uma péssima partida. Eu sei, eu não... como eu falo muitas vezes assim do Garro, né, eu não quero passar a impressão que eu quero ele fora do time, até porque toda a crítica que eu faço ao Garro, eu ainda falo que eu não tiraria ele do time. Mas chega algum momento que você tem que tirar, até porque ele faz gol. Nos últimos 6 jogos, o argentino se escondeu, mas ele marcou um gol, né, contra o Atlético Paranaense. Infelizmente, para quem vê o futebol de maneira superficial, o cara fez um gol, né? Então tá bom, deixa ele aí. Então ele é bom, enfim. Mas o Garro, infelizmente, não vem desempenhando um bom futebol. E se o campo falasse, como diria aí Tite e companhia, o Coronado hoje seria titular do time do Corinthians, porque o Coronado, o Ramon Dias não soube aproveitar, porque ele também não entrou bem no jogo hoje não, tá, o Coronado. Só que o cara só entra numa fria, né? É o famoso filme Entrando Numa Fria, mas aí também, meu amigo, é pago para isso, tem que entrar em qualquer momento. Mas eu acho o seguinte, uma coisa que eu sempre falo para vocês, muita gente me pergunta o que aconteceu com o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto é isso, quem é você, eu não consigo te compreender. Né? Uma vez faz grandes partidas, né? Uma vez faz uma grande partida, outra vez uma partida ruim, e assim vai. Só que o que acontece? A confiança vale muito. Então o Ramon Dias, no meu modo de ver, não soube aproveitar a confiança do Coronado. Desde aquela partida que o Coronado brilhou contra o Fortaleza, depois o Coronado foi brilhando mais, e chegou a hora do Coronado ser titular desse time do Corinthians. E ele coloca o Coronado com o Garro no Maracanã, no pior jogo possível para testar os 2 jogadores. Cara, o Ramon Dias entregou a classificação do Flamengo, porque ele errou na escalação nos 2 jogos. A gente está falando do jogo de volta hoje, mas ele errou também no jogo de ida, tá? Ele errou também no jogo de ida. E ele testa Coronado e Garro, parece que é para mostrar num jogo difícil daquele que os 2 não podem jogar juntos, sendo que o Coronado jogou ali numa função de segundo volante, jogando no losango ali do lado esquerdo. Não me agrada ver o Coronado ali. Corinthians não aperta, não marca alto, Corinthians deixa o Flamengo tocar bola, deixa o Flamengo caminhar, o nosso meio campo, né, o nosso combate lá na frente não é nada bom. O Romero estava morto no jogo, né? O Yuri Alberto é isso, uma hora ele vai brilhar e vai resolver, outra hora ele vai errar, não tem jeito. Então não dá para esperar muita coisa e criticar muito o Yuri Alberto, porque ele até acertou o gol no primeiro tempo, naquele chutaço que ele deu de esquerda, num belo passe do Bidu. O Bidu foi o melhor armador do Corinthians no jogo. O Matheus Bidu foi o melhor armador do Corinthians no jogo. Não sei se vocês perceberam isso. E aí o Yuri Alberto, um dos lances aí, né, de lampejo aí do Bidu,
o Yuri Alberto finaliza e o Hugo faz a boa defesa. Mas o Corinthians criou muito pouco, e foi muito pouco ofensivo, né, o Corinthians. Então, não dá, por exemplo, não dá para você jogar, me desculpe, tá? Eu vou falar uma coisa aqui. Não dá para você jogar com Romero e Thales no mesmo time. São dois mortos, velho. Entendeu? Dois mortos. Não vou falar que não sabem jogar bola. O Romero sabe fazer gol, né? Se tiver um rebotezinho ali, ele põe para dentro. Se tiver uma bola na pequena área, ele põe para dentro. O Romero sabe fazer gol. Eu não vou negar isso. E não vou negar que o Thales não tem categoria. Tem categoria. É bom jogador. Só que você não pode, num jogo pegado Corinthians e Flamengo, você entrar com Romero e Thales, que são dois jogadores extremamente lentos. Né? Os dois estavam numa nhaca tremenda. Né? O Thales, inclusive, voltando, né, de lesão. Você coloca o Thales no jogo mais decisivo do ano como titular. Pô, velho, aí é sacanagem, né, meu irmão? Aí é sacanagem, velho. Aí não dá. Você poderia ter colocado outros jogadores. Por exemplo, colocasse o Carrilho na frente, então. Você quer entrar com Martinez, Charles? Você quer entrar com José Martinez, com o Charles? Entra com o Carrilho, põe ele um pouco mais adiantado, então. E aí você tira o Thales ou tira o Romero. Enfim, entra com o Coronado. Mas não, ele entrou com dois jogadores que, infelizmente, o Corinthians é um time limitado também nesse sentido técnico, né? O Memphis Depay faz muita falta, né? Faz muita falta em relação a isso, tá? O Thales é um bom jogador, não tô falando que não é, tá, gente? Só tô dizendo que é um jogador lento, que para um jogo que a gente precisava, né, para quebrar as linhas, ele não é o cara do drible. Então, faltou isso. E no segundo tempo, as substituições totalmente erradas, né, do Ramon Dias, tirou o Charles, demorou para colocar o Coronado. E aí, meu amigo, a grande lambança, né? O cara meteu Giovani e Pedro Henrique. Aí ficou Giovani e Pedro Henrique abertos, né? Por dentro, ele deixou Yuri Alberto e Romero. Enfim, ele fez uma lambança no jogo, no segundo tempo. O Corinthians estava uma bagunça. Sorte do Corinthians que o Michael talvez não viva um grande momento. Não sei se é físico, falta de ritmo de jogo, que o Felipe Luiz não colocou o Michael para puxar os contra-ataques, que aí o Corinthians tinha até perdido o jogo e tinha saído hoje já eliminado com uma derrota, né? Enfim, então é uma bagunça. Você demora para colocar o Coronado, coloca o Coronado como volante no jogo, o Garro errando tudo no segundo tempo, aí não pode falar do Garro. Se falar do Garro, não pode falar do Garro. O Garro errando tudo no segundo tempo e mais um pouco. O Garro deu uns 3 contra-ataques para o Flamengo, no mínimo, tá? E às vezes você tem que fazer o simples, entendeu? Por exemplo, o Flamengo, o que o Felipe Luiz fez? Ele mexeu pouco no time para não descaracterizar o time. Ele mexeu pouco. Ele foi mexendo só nas horas pontuais. A Arrascaeta cansou, né? Aí ele tira. Aí foi assim, ele foi mexendo de forma pontual. O Ramon não. O Ramon não sabe mexer. Ele não tem equilíbrio. Daqui a pouco ele colocou todo mundo e, enfim, e o time ficou totalmente descaracterizado. Com o Giovani, né? O Giovani, tadinho, é um jogador que tem sorte, às vezes faz um golzinho, mas não dá. Qualidade técnica falta. Né? O Romero também falta a sua qualidade técnica, tudo bem, às vezes acaba fazendo um gol e cala a nossa boca, né? Eu que sou crítico também do Romero. Mas às vezes, cara, faz o simples. Tira o Garro, põe o Coronado. Não pode tirar o Garro e colocar o Coronado, deixar o Coronado mais lá na frente para finalizar, né? Ele finaliza bem também, vai armar, vai deixar um cara na cara do gol. E a verdade, gente, é essa. Né? O Corinthians hoje, né, não tem um treinador que é perfeito, pelo contrário, ele erra bastante, principalmente nas substituições e nas escalações. O Corinthians também não tem um time que... se o Memphis Depay estivesse no jogo, é outro peso, né? Os caras já olham até diferente. Mas, infelizmente, também o Memphis Depay não estava inscrito, né? Não estava inscrito. E aquilo que eu falo para vocês sempre, né? O que eu falei
na quinta serve para domingo. O ataque é o que resolve, meu amigo. Você pode contratar em qualquer setor do time, do campo, no seu elenco, mas o ataque é o que resolve. Salve, fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians aqui com vocês, né? E após o jogo, né, teve bastante repercussões aí dos bastidores. Corinthians acusando aí o Flamengo de presentear um Daronco com a camisa do Flamengo, né? Após o jogo, o diretor, né, do Corinthians esteve na porta da arbitragem ali nos vestiários de Itaquera, onde ele diz ter aí presenciado, né, um segurança do Flamengo presentear o Daronco, o árbitro do jogo, dando uma camisa do Flamengo para o Daronco, né? Isso sempre existiu e também não foi por causa disso que o Corinthians perdeu, né? O Corinthians teve aí mais 1 hora de jogo com um a mais, não conseguiu agredir o Flamengo. O Ramon Dias escalou um time aí questionável, né? Porque Gustavo Henrique e o André Ramalho tiveram alguns problemas. Félix Torres foi chamado. Gustavo Henrique muito lento, né? Muito lento. Eu acho que ele só deve jogar quando tiver 3 zagueiros mesmo. O Garro foi muito abaixo nesse jogo também. A gente precisa falar a verdade. Ele é o craque do time, mas nesse domingo aí contra o Flamengo, ele foi muito abaixo. E Yuri Alberto foi Yuri Alberto, né? Errou algumas chances, chutou ao gol, errou alguns passes, tipo assim, simples, errou alguns chutes. É aquilo, né? Quando é o jogo decisivo, que a gente mais espera, né? Nunca ele consegue entregar, né? Então, vamos torcer aí. O Memphis Depay, né, fez bastante falta aí nesse jogo contra o Flamengo. E o Corinthians aí alegando aí essa acusação aí do Flamengo presentear o Daronco com uma camisa do Flamengo. Não é de hoje que isso acontece, ainda mais se tratando de Flamengo, né? Então, o Marcos Braz até ironizou isso daí na zona mista. E ainda ele falou, e ainda tirou uma casquinha do Corinthians falando que queria marcar mais um amistoso com o Corinthians para ganhar mais R$ 500.000, né? Para você ver. O Corinthians virando piada na mão do Marcos Braz, né? Pra você ver aonde, que ponto que o Corinthians chegou. Então, acho que o Corinthians tem que juntar os cacos aí dessas feridas, dessa eliminação. Há males que vem para o bem. O Corinthians precisa focar no brasileiro. Mas, no meu modo de ver, esse jogo de hoje faltou muito do Corinthians pressionar. Principalmente quando o Bruno Henrique foi expulso. Foi expulso, porque tinha muito tempo pro Corinthians pressionar, conseguir ir pra cima, atacar, chutar, triangular, fazer triangulações. O Garro vinha na defesa buscar a bola. Ele tem que jogar perto da área. Então, é umas coisas que realmente a gente não entende e a gente tem que repensar, porque Ramon Dias tem que continuar no Corinthians, filho. Pro ano que vem eu tô falando. Eu acho que não pode demitir agora. Mas pro ano que vem, sinceramente, eu acho que ele não começa o ano de 2025. Deixa aqui a sua opinião abaixo. Qualquer novidade eu trago aí no canal. Deus abençoe a semana de vocês aí, né? A torcida do Corinthians também queria falar que fez aí, como fala, fez um ataque no ônibus do Flamengo. Eu acho que isso daí é inaceitável, né? Porque nem a Gaviões da Fiel deve compactuar com isso. E criar armadilha para os outros hoje em dia não dá, porque o karma vem grande, né? Eu sei que isso não tem nada a ver com o jogo, foi incompetência do Corinthians, mas não tem por que armar uma armadilha para torcedores do Flamengo. Tipo, o karma vem forte, a vida gira, então eu não concordo com essas coisas e não foi por isso que o Corinthians perdeu, mas o karma vem forte, hein, fio? Então deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, qualquer novidade eu trago no canal pra vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!